poder me conquistou, teu poder me conquistou, o poder da tua palavra me conquistou, teu poder me conquistou, teu poder me conquistou, o poder da tua palavra me conquistou. É preciso esperar em Deus, é preciso não desanimar, descansar no Senhor e receber toda a graça que tem pra me dar. Confiar cegamente no Pai, nos seus planos de amor para mim. É na minha fraqueza que Deus se manifesta. Esperar no Senhor, esperar no Senhor, esperar no Deus de amor, esperar no Senhor, esperar no Senhor, esperar no Deus de amor. É preciso ter coragem e perseverar. Há um novo dia pra conquistar. Poucas palavras vou te dizer: viver sem Cristo não é viver. Esperar em Deus é muito mais que sonhar. Viver no amor da cruz é ter que se entregar. Esperar no Senhor, esperar no Senhor, esperar no Deus de amor, esperar no Senhor, esperar no Senhor, esperar no Deus de amor. Bendito seja Deus, nós estamos iniciando o programa Teu Poder Me Conquistou. Seja bem-vindo, irmão e irmã, você que está aí acessando agora o nosso canal pelo YouTube. Louvado seja Deus, que você possa divulgar esse programa, que você possa inscrever, enfim, para que mais longe ainda, alcançando mais corações, a palavra de Deus possa chegar. Bendito seja Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Reze comigo. Senhor, derrama sobre nós uma unção redobrada do Teu Espírito Santo, porque existe um tempo para tudo debaixo do céu. Dai-nos a graça de aprendermos a esperar, de reconhecermos o Teu tempo, Senhor. Tu ages com perfeição, Senhor, no Teu tempo, não no nosso tempo. Que possamos entender cada vez mais que Tu operas e trabalhas em nosso favor, que Tu combates a nosso favor, Senhor, e assim esperar o Teu auxílio oportuno. Derrama sobre nós, sobre todos que estão acompanhando, sobre todos aqueles que irão assistir esse nosso programa, a Tua bênção, a Tua graça, as Tuas alegrias. Derrama a unção do Teu Espírito Santo sobre nós, e que sejamos batizados do Teu Espírito Santo por essa palavra que vamos refletir agora. Amém. Aleluia. Irmão, quero usar a palavra do livro de Eclesiastes, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 8, aonde diz assim: para tudo há um tempo, para cada coisa há um momento debaixo do céu. Tempo para nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de demolir e tempo de construir. Tempo de chorar e
e tempo de rir, tempo de gemer e tempo de dançar, tempo de atirar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de apartar-se, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Louvado seja Deus. Eu quero trazer essa palavra ao meu coração e ao teu coração, para entendermos que para tudo existe um momento debaixo do céu. E aqui eu preciso trazer uma ressalva em algumas palavras para que possamos entender a mensagem de Deus. Porque no tempo que nós vivemos, corremos o risco, assim como muitas pessoas fazem, de interpretar a palavra conforme a nossa conveniência. Aí você poderia dizer, Jamir, aí diz que tem um tempo de matar, então eu posso matar. Aí diz que tem um tempo de jogar pedra, então eu posso jogar pedra. Aí diz que tem um tempo de odiar, então eu posso odiar, eu posso fazer guerra, porque aí diz que tem um tempo. Não é isso que o Senhor está dizendo. Mas dentro da história de vida de cada um, é possível que nós já tenhamos vivido tempos dessa forma. Em nossa casa, quantas pessoas já vieram fazer encontros aqui na comunidade Transfiguração? E eu vos falo da sede, nossa casa-mãe Itajaí, pessoas que já mataram, já assassinaram outros, pessoas que já roubaram, pessoas que já jogaram pedra, que caluniaram. Jogar pedra traz esse sentido de caluniar, de falar mal, de fofocar, de murmurar. Pessoas que já viveram a intensidade do ódio mortal, de desejar a morte do outro. Dentro da nossa vida, da história de vida. Então a leitura é na história de vida. A palavra não está dizendo, olha, eu posso matar, eu posso odiar. Não. A palavra está dizendo que existe tempo. E eu quero dizer para você, caro irmão, cara irmã, se você vive um relacionamento de amor com Jesus Cristo, o seu tempo de fazer guerra, o seu tempo de odiar, o seu tempo de, vamos pegar aqui, de botar os outros a perder, o teu tempo de atirar pedras, o teu tempo de matar, já passou. É inadmissível alguém que diz que Jesus é o Senhor da sua vida e ainda tende para esse lado. Mas eu nunca vou matar ninguém. Pois é, mas às vezes matamos com a língua. E se você quiser entender um pouco do pecado da língua, leia a carta de São Tiago. Ele vai falar muito claramente quanto que podemos matar com a nossa língua. Mas vamos nos ater àquilo que é bom. Olhe, tempo de nascer. Quantas pessoas têm nascido, ou talvez a gente poderia dizer renascido para a vida, a partir do seu testemunho, do meu testemunho? Quantas pessoas nasceram de novo? A proposta que Jesus Cristo fez a Nicodemos: necessário vos é nascer de novo, nascer de um novo entendimento, de uma nova mentalidade. A mentalidade do povo está contaminada. A inteligência do povo está obscurecida. O coração do povo está endurecido. Como vai nascer para o amor de Deus aqueles que estão assim? Ontem ou antes de ontem, no último avivamento em nossa casa, o Senhor nos dizia que somos na mão dele uma flecha bem afiada. Uma
flecha bem calibrada, bem afiada, e Ele vai nos colocar na sua aljava. Nós não somos o arco, nós não somos aquele que atira a flecha, nós somos simplesmente a flecha. Que precisamos chegar no coração das pessoas. Nós precisamos chegar no coração das pessoas, mas não com a nossa palavra, com a nossa ideologia, com a nossa forma de pensar, mas com aquilo que Deus quer que levamos para cada um. Por isso, a intensidade e a direção, a força colocada nessa flecha vem de Deus. E aí a palavra vai dizer: a nossa força é Deus. Se entendemos isso, irmão, nós vamos ser instrumentos, nós vamos, primeiro, todos os dias renascer. Nós vamos todos os dias desejar plantar o amor, plantar a paz, plantar a bondade, plantar a justiça. Nós vamos ser instrumentos da cura. Não vamos ser pessoas da demolição, a não ser que seja para demolir o pecado. Nós vamos ser pessoas que constroem. Alguém disse um dia: nós temos que construir pontes e não muros. Pois então, demolimos os muros e construímos as pontes. Olhe quanta riqueza dentro dessa linha do tempo, da tua história. Não sei que idade você tem, mas se você é bem mais novo do que eu, louvado seja Deus, porque teoricamente você vai ter muito mais tempo para produzir em Deus. O meu tempo de produzir em Deus, ele está a cada dia mais diminuindo. Isso é a natureza da vida. Mas se você é mais novo do que eu tenho 50, se você é mais novo do que eu, você tem mais tempo. Produza em Deus. Se você é mais velho, produza em Deus. Produza em Deus. Se você conhecer o Senhor, se você tem 80 anos e conhecer o Senhor agora, produza em Deus. Se você vai morrer com 81 anos e conhecer o Senhor com 80, você teve um ano para viver o tempo de Deus, a sua reconciliação, para ser instrumento do Senhor. Eu ouso dizer, irmão, em nome de Jesus, esse tempo que nós vivemos é o meu tempo, é o teu tempo. O tempo para sermos um instrumento eficaz na mão de nosso Deus. Inclina a tua cabeça comigo e pensa nessa palavra. Pensa nessa palavra, no vigor contido nessa palavra. Que essa palavra possa gerar na tua vida frutos que sejam saborosos para aqueles que estão ao teu redor. Peça isso. A árvore, ela não gera frutos para si mesma, ela gera frutos para o outro. Nós comemos dos frutos das árvores. Que essa palavra possa te levar a desejar mais e mais ser uma árvore que tenha frutos saborosos. E você assim vai dando sabor na vida dos outros. Triste quando se encontra uma árvore, e maldita seja a árvore que não dá frutos. O próprio Cristo amaldiçoou. Triste quando uma árvore tem frutos ruins, azedos, amargos, ou que não dá fruto. O tempo é teu. Diga para você mesmo: hoje é o dia. E o livro de Hebreus fala: hoje é o dia que o Senhor fez para nós. Te anima nesse dia conhecido pela palavra hoje. Deixa o Senhor trabalhar na tua vida. Deixa o Senhor enriquecer a tua vida com os dons, com a palavra, com a força. Bendito seja, Senhor. Bendito seja, Senhor. Bendito seja, Deus. Esperar no Senhor, esperar no Senhor, esperar no Deus de amor, esperar no Senhor, esperar no Senhor, esperar no Deus de amor.
Amém, irmão. Bendito seja Deus na sua vida, na nossa vida. Estamos nessa parte do programa aonde nós entrevistamos alguém que foi conquistado pelo poder de Deus. E hoje nós temos aqui um irmão de comunidade, o Alexandre, que vai se apresentar para nós e vai poder contar para nós um pouco da sua história. Alexandre, como Deus chegou na tua vida. Olá, então, como o Jamir disse, me chamo Alexandre, casado com a Angeline, né? Nós temos 21 anos de casado, temos 5 filhos, e o poder de Deus que chega assim na vida da gente de mansinho. Quando a gente fala o poder de Deus, a gente acha que o negócio chega estourando tudo, mas não é assim. Deus, ele é muito suave, o seu poder é aquilo que seduz, aquilo que conquista, né? E quando Deus ele chega assim na minha vida, tudo foi se transformando muito rapidamente, né? Eu, casado com a Angelina, nós temos 21 anos, mas de igreja nós só temos 10. Então, nessa questão toda, quando Deus alcançou, e ela também já deu testemunho aqui, alcançou ela primeiro, né? Esse impacto do amor de Deus, essa graça de Deus chegar na nossa casa, foi através dela. Interessante que em 99 eu fui o primeiro a apresentar a renovação carismática para a Angeline. E como os meus pais, eles eram da renovação, era servo, o pai naquele tempo ainda pregava na renovação, então a gente acompanhava eles. Todo sábado a gente tinha um grupo de oração lá na cidade, em Francisco Alves, né? Sou natural do Paraná. E ali nós íamos como família. Foi de 97 a 2000, mais ou menos, que o meu pai passou por um momento muito difícil. Não tinha emprego, cidade pequena não tem emprego. O único emprego de cidade pequena, quando tem, é prefeitura. Então, o pai lutou muito, passou no concurso e começou a trabalhar na prefeitura, né? Qual era a cidade do Paraná mesmo? Francisco Alves. Francisco Alves. O Chico Viola, lá se chama Viola, né? O apelido, porque é o cantor, né? É uma homenagem ao cantor Francisco Alves, né? Então, nesse tempo ali, que a gente estava participando da renovação, o pai já era servo, pregava, a mãe também serva do grupo, meus tios, a família praticamente quase toda já na cidade pequena, na cidade de 4.000 e poucos habitantes naquele tempo. Hoje ela já está com 12 mil, mais ou menos, cresceu bastante. Mas a graça de Deus assim foi já trabalhando desde aquele tempo sem eu perceber, né? Então, como eu disse, ela teve esse encontro com a renovação carismática quando a gente casou, né? Quando a gente, na verdade, a gente fugiu, ela disse, né? A gente fugiu naquele tempo, que a gente se juntou, né? Devido às situações que ela já colocou. Então, naquele tempo ela teve um contato, e nós tivemos umas experiências de oração, retiros, né? O meu primeiro batismo no Espírito Santo foi em 2004, quando eu fui num retiro, e a minha vida estava toda atrapalhada, vida de um alcoolismo, adultério, um monte de situações, né? Que eu vivi um tempo negro, escuro na minha vida. Interessante que antes de tudo isso acontecer, eu era um rapaz tradicional da igreja, todo domingo na missa, catequese, todas as coisas. Minha família é de origem também católica, tradicionalista, meus avós, né? Já vem herdando isso desde da Itália, então nossa origem italiana. Então são sempre assim bem tradicionais, né? Todo domingo missa e os sacramentos. E isso depois que eu casei, eu quis, eu acho que tomar outro rumo, porque eu, na minha imaturidade, né? Eu veio de assumir a maturidade mais para a minha vida, eu tomei a linha da imaturidade. Então, nesse tempo que a gente fez esse retiro ali, foi uma luta muito grande para mim, porque quando eles foram rezar para mim, no batismo ali, né, em posição de mãos, eu demorei muito, né? Então, Deus ele foi me levando até o chão. A Angeline, ela presenciou tudo, eu não lembro, porque eu fechei os olhos e eu coloquei a mão na mesa do Santíssimo, e aquilo parecia que eu estava com a mão na mesa do Santíssimo, e enquanto o meu corpo já faltava bem pouco para inclinar, eu fiquei todo dobrado. Ela disse que não tinha nem como eu ficar daquela situação.
Então eu fiquei todo dobrado para trás, né? E bem pouquinha coisa do chão, com as costas envergadas assim. E depois até que eu desfaleci, assim, no caso assim, né, no repouso no espírito, né? E ali eu fiquei acho que umas meia hora, 40 minutos, ela disse. Ficou um bom tempo. Essa experiência foi aqui em Santa Catarina? Não, isso foi lá no Paraná, lá no Paraná ainda. Isso. Só que a gente é endurecido, né? Às vezes o coração do homem duro, Deus fala, Deus quer mostrar, mas ele não quer ouvir. E que idade tu tinhas? Eu tinha nesse tempo 21 anos. 21, e tu casou com? Eu casei com 16. 16? 16 para 17 anos. Então, nesse tempo, o Jamire, eu continuei ainda vivendo os apetites, os desejos da carne no mundo, né? Não quis ouvir. Até que então, em 2007, foi onde que toda a situação financeira veio à tona. Eu me quebrei totalmente, né? Pensava que nunca ia acontecer aquilo comigo, mas eu estava vivendo as máximas do mundo. Então foi onde que eu comecei mesmo a ter as dificuldades para quem eu devia, e eram pessoas de fora, né? Eu mexia com a situação toda do insumo agrícola, que era contrabandeado e tal. Então, naquele tempo lá, eu trabalhava nessa situação. Trabalhava em escritório e trabalhava, né, vendendo insumo agrícola contrabandeado do Paraguai. E, naquele tempo, as pessoas, do próprio sócio que eu tinha, ele pegou e me deu um cano, né? A gente fala assim, né? Deu um cano. E ele foi preso. E aí eu tive que arcar com as dívidas, né, daquilo que eu estava... já tinha pego e já tinha vendido. Ele recebeu, então eu tive que pagar o dinheiro que ele recebeu e gastou. E naquele tempo, eu sei que eu tive que dar o que eu não tinha, e ainda peguei uma Kombi que o pai tinha. Naquele tempo valia acho que uns 4, 5 mil reais, essa Kombi, uma 81, 82. Eu dei até na dívida, né, porque eu já comecei a receber ameaças e tal, a minha família, e quebrei, literalmente. Isso em 2007, em 2006. Final de 2006, eu tomei uma decisão. Eu trabalhava em Alto Piquiri e trabalhava numa cancela lá na portaria da empresa. E ali à noite eu já estava assim sem saída, não sabia mais o que fazer, e eu comecei a pensar. O meu casamento já estava destruído praticamente. A minha vida financeira destruída. Então eu não tinha mais assim o que perder. Eu pensava comigo. Então eu disse, cheguei para a Angeline, estava bem perto de dezembro, liguei para ela e disse assim, eu trabalhava 50 quilômetros longe de casa. Eu ficava uma semana na casa da mãe, final de semana eu voltava para casa. Era muito longe, né? Da onde que eu morava, em Francisco Alves até Alto Piquiri, vai dar uns 60 quilômetros, mais ou menos. Então, da distância do pai e a mãe, a gente dividia o caminho. Então, eu ficava ali e, no final de semana, eu voltava para casa. Já tinha Kailane nesse tempo, né? Então, ali eu resolvi, e disse para ela, liguei para ela assim, eu estou pedindo a conta e a gente vai embora para Santa Catarina. Os teus tios vão vir aí final de ano, e eu converso com teu pai se algum deles acolhe a gente para ficar ali, com a rescisãozinha que dá, eu trabalhei pouco tempo ali, acho que uns 6 meses. Falei assim, o que eu pegar aqui de férias, de rescisãozinha que der, a gente vai, paga a passagem, o que não der, eu vendo a moto também, que eu tinha só uma motinha 97 naquele tempo. O dinheiro da moto e o dinheiro da rescisão, a gente paga a passagem, vai e fica lá uns 15 dias. Se não pegar serviço, a gente volta para trás. Volta para trás, se o teu pai estiver aqui ainda no sítio, a gente vem para o sítio, algum lugar a gente vai até a gente arrumar serviço aqui de volta. E foi, né? Ela veio, os tios dela conversou, o pai dela conversou com o tio dela, eles acolheram a gente, ele falou assim, não, pode ficar lá em casa. E quando foi dia 9 de janeiro, eu cheguei em Santa Catarina, de 2007. No dia 12, eu já estava empregado. Então, assim, Deus foi trabalhando na nossa vida, né? Ainda naquela situação toda de bebedeira, tal, mas a minha vida já tinha acalmado por todas as frustrações, as dificuldades que enfrentamos. Mas
dali de 2009 que ela fez o retiro no Divino Oleiro, que foi então transformando mesmo a nossa vida, que Deus entrou com a sua divina providência na nossa vida da conversão. E 2010, então, foi onde que eu tive um encontro, no dia de penitência, em Brusque, no dia 21 de março, não esqueço a data, 21 de março de 2010, que o Ironi veio pregar esse dia de penitência. O engraçado é que, nesse tempo, Deus ele foi falando comigo no meu coração, sem eu ter um contato com a igreja, nada, só pelo contato da Angeline, né, pela essa experiência do amor de Deus que ela teve. Então, naquele tempo, em dezembro, eu lembro que o Ironi foi pregar na século 21, e eu estava ali na frente da televisão, ela estava assistindo, e eu comecei a chorar muito. Eu disse para ela assim: olha, Angeline, eu gostaria que esse cara um dia viesse aqui em Brusque. Isso foi em dezembro de 2009. Se esse cara viesse aqui na região de Santa Catarina, nós íamos, porque eu via os milagres, as coisas acontecendo, eu senti o poder de Deus através daquele homem. Então, quando foi em janeiro, eu pedi, depois de 10, 11 anos quase de casado, eu disse: você quer casar comigo? Falei para ela. Porque ela disse que eu nunca tinha chamado ela para casar na igreja. Nós só fugimos, mas eu nunca tinha feito um convite para casar na igreja, né? Eu disse para ela: tu quer casar na igreja comigo? Ela ficou, já encheu o olho de lágrimas, assim: eu quero. Você sabe que é o meu desejo, meu sonho é a gente casar na igreja, ter o sacramento. Eu falei assim: então tá, eu vou marcar o nosso casamento. Depois da experiência dessa pregação com o Ironi em dezembro, em janeiro eu já procurei a paróquia para a gente tentar marcar um casamento e ver como que era, porque eu não sabia, né? E quando eu fui na paróquia, ainda o nosso pároco era o Padre Salmo, hoje é o bispo, né, Dom Salmo. Então, eu fui lá e conversei com ele e tal, e aí não tinha para data, só ia ter para maio. Mas aí ele conseguiu, ele falou assim: vai ter lá na São Luís, né? A secretária também, ele passou para a secretária, aí a secretária disse: lá na São Luís Gonzaga vai ter no dia 21 de março, vai ter o curso. Beleza, eu marquei para o dia 21 de março, tranquilo. Aí, em fevereiro, no comecinho de fevereiro, a gente, como trabalhava na empresa, recebia já no começo do mês, a gente ia pagar as contas lá no centro. E fui eu e ela. E aquilo estava no centro, ali, né, de Brusque com ela, e me veio no coração: vamos um pouquinho lá no Santíssimo? Coisa que já tinha mais ou menos uns 10 anos que não tinha, né? Falei: vamos um pouquinho lá na igreja, conhecer a igreja, um pouquinho no Santíssimo? Ela: vamos. Fomos no Santíssimo, rezamos um pouquinho, ajoelhamos. E ali o Senhor tinha uma frase perto do Santíssimo, que aquilo gravou também no meu coração. Lá estava assim: o Mestre está aí e te chama. E quando eu voltei para trás, a gente assim, rezamos ali e voltamos no mural. Quando eu fui ver, dia 21 de março, dia da penitência, o Ironi Spudar. O Ironi Spudar estaria ali pregando. Isso foi que ano mesmo? 2010. 2010. Eu disse assim: Gê, é uma coisa assim tremenda, porque eu disse: tá, mas dia 21 é o curso nosso casamento. Ela falou assim: tá, mas você vai deixar eu na mão de novo? Eu falei assim: tá, mas nós podemos casar depois, mas eu não falei para você se o cara viesse aqui, nós íamos. Ela disse: não, beleza, tá bem. Aí, beleza, desmarquei, ia ter só em abril o outro curso. Aí, desmarcamos e fomos no dia de penitência. Mas dentro disso tudo, como eu bebi ainda, eu não tinha largado a bebida, ainda estava normal, só que Deus estava trabalhando no meu coração para que pudesse chegar, então, ali a conversão, né? E quando foi no dia 18 de março, ela já tinha uma palavra profética que dia 18 seria a glória de Deus na minha vida. Dia 18 de março é o aniversário da Kailane. E como caiu o aniversário dela numa quarta-feira, se eu não me engano, acho que foi numa quarta ou numa quinta naquele ano, e a gente fez no sábado, para chamar os parentes, que a gente sempre chamou os parentes, né? E fizemos no sábado à tarde. Eu sei que naquele sábado era minha folga, eu trabalhava no 6-2, e naquela folga minha eu peguei, o tio dela tinha vindo do Paraná, e ele veio na casa do outro tio,
eu fui para lá. E a primeira coisa que eu cheguei lá já foi tomar umas doses, né? E eu fui, daí a gente estava na casa dele, ele não estava, cheguei lá, já tinha tomado lá, que eles sempre tinham os cantos da bebida, né? Aí saí da casa dele e fui aonde eles estavam, num bar, né? E ali eu voltei em casa, acho que umas 2h da tarde. Já estava turbinado, né? E a Angeline lá fazendo todo o processo para o aniversário da Kailane às 4h da tarde. Então, quando cheguei em casa e a gente teve uma discussão feia, né, tudo que aconteceu, e brigamos, e um xingou o outro, ofendeu e tal, e ela naquela situação, né, que eu entendo ela hoje, eu peguei, deitei na cama e dormi até quase o aniversário. Ela foi me acordar. Levantei e eu já vi que eu tinha feito uma coisa muito errada e a situação não estava legal para o meu lado. Isso aconteceu antes ou depois do encontro com o Ironi? Antes. Antes. 4 dias antes. Não, 4 dias não, perdão. Foi no sábado, foi no domingo ele estava. Foi no dia 20 de março, isso. Dia 20 de março. Então, nessa situação toda que aconteceu, eu já levantei e falei assim, eu fiz uma tremenda de uma burrice. E aí eu vi que ela já estava toda chateada, né, os olhos dela estavam inchados de chorar. E eu peguei e fiquei quieto na minha, no silêncio. Estava meio nervoso, né, do que aconteceu comigo. Eu sentei na porta assim, comecei a refletir aquilo que eu fiz, né? E começou a vir vozes dentro de mim assim. Eu falei, meu Deus, que tanta coisa é isso que eu nunca ouvi, né? Nunca senti isso. Era Deus falando, né? O próprio Senhor, o Espírito Santo falando no meu coração, para me abandonar, que era a situação de alcoolismo, de tal, porque aquilo ia destruir minha família. E eu sempre, por mais que eu tive minhas dificuldades, os meus pecados, as mazelas que trago da minha linhagem também, que eu sei que tem e precisa ser quebrado, eu sempre amei minha família. Por mais que dos meus erros que eu já tive na minha vida. E eu tive muito medo de perder. Então ali Deus começou a trabalhar no meu coração. Eu peguei e disse para ela assim, amanhã a gente vai, eu peço perdão para você do que eu fiz. Amanhã a gente vai no dia de penitência. Ela disse, não, eu não vou. Se você querer ir, você vai, mas eu tomei uma decisão. Eu não sei se nós vamos continuar nosso casamento. Depois dessa eu não aguento mais. Eu disse, me dá mais uma oportunidade, falei para ela. Dá a chance para mim, para a gente nesse dia de penitência. E Deus vai trabalhar no meu coração, porque Deus já está falando um monte de coisa aqui dentro. Só pode ser Deus. Ela disse assim, tudo bem, eu vou, mas não tem esperança. Ela falou assim, da gente de repente reatar. Bom, foi tudo bem. E foi Deus trabalhando ali. No dia de manhã, fui o primeiro a levantar, fiz o café. Falei, vamos para lá. Fomos. E ali Deus então começou a trabalhar. Foi um dia muito de graça, ele foi quebrando alcoolismo, né, toda a situação, né, ele foi falando de linha, foi fazer um momento de cura de linhagem familiar, e ali foi acontecendo as libertações. Teve uma hora que eu tive vontade de correr do lugar, rapaz. O negócio era tão grande, ela segurou na minha mão, ela disse, não tenha medo, só fique aqui do meu lado. E as coisas começaram a acontecer do nosso lado, as libertações, as coisas, e beleza, eu fiquei quietinho ali, vendo tudo aquilo, e aquilo que já foi acontecendo em mim. Cheio de medo. Cheio de medo. Só que dentro do meu coração, Deus já estava fazendo todo um trabalho, que ali eu já estava sentindo, sabe, uma vida nova ali naquele momento, brotar dentro de mim. E quando ele fez na última pregação da misericórdia, eu tive um apaixonamento, assim, sabe, pela misericórdia divina. E ali eu disse assim, eu não sei, mas tem um negócio dentro de mim que me chama a ser igual a esse rapaz aí. O quê? Pregador, mas eu quero ser igual a esse cara aí, para libertar as pessoas, da escravidão, do pecado, daquilo, tudo que está acontecendo. Eu quero ser isso aí. Eu não quero que os outros vivam como eu vivi, principalmente no alcoolismo. Ela disse assim, vai rezando, um dia que Deus vai te falar, o que é? Aí eu falei para ela assim, eu quero ainda ser igual a Ironi. de cura, libertação, de libertar as pessoas, né, da garra do demônio, porque eu peguei assim uma força ali sobrenatural de Deus, né? E ali foi acontecendo a nossa história. E disso tudo, vamos dar um salto, né? Porque o tempo é tão curto, que pena. Aí o Alexandre com a Angeline, né? Teve toda uma direção espiritual com o Padre Paixão. Isso. E veio parar na comunidade. O que é a comunidade para ti? Ela é, de certa forma, uma resposta ao teu desejo de ser
um homem que liberta, o instrumento de libertação de Deus, que nós não libertamos ninguém, quem liberta é Deus. Sim, sim. Eu tenho O que é a comunidade para ti? Tu é hoje consagrado. Então, hoje eu sou consagrado há 6 anos. Acho que vai fazer 6 anos ainda, né? Mas é 5 para 6. A resposta de Deus para mim na comunidade, ela veio através de um panfleto, em 2011. Um panfletinho que vocês fizeram, eu ainda estava construindo aqui o galpão e estava querendo arrecadar para a cobertura do galpão e as cadeiras. E ali, quando eu peguei aquele panfleto, em 2011, Deus ele disse assim, eu quero você aqui nessa obra. Meu coração. Quando cheguei no ginásio ali, em Camboriú, sem eu conhecer você, sem eu conhecer a Mara, sem eu conhecer o carisma, nem sabia o que era carisma. Não sabia, só sabia que comunidade por causa da Canção Nova, que era a comunidade missionária. Então Deus ali ele só me chamou porque Ele queria que eu entregasse a minha vida a ser missionário, em prol do Evangelho. E Ele disse assim, eu quero você aqui na obra. Então, naquele momento assim, eu não entendi o porquê que Ele falou daquilo ali, né? Eu guardei no meu coração. Então, essa experiência começou em 2011, e quando o Senhor me trouxe aqui, depois de tudo que aconteceu, com o caminhamento com o padre, né, que ela já colocou aqui no testemunho dela, desses 11 meses que ele acompanhou a gente, o carisma, na minha vida, Deus me trouxe para um carisma. Sabe? Ele me trouxe para esse carisma a ser instrumento dele aqui. Então, ele deu uma palavra para mim, dentro, que eu levo para a minha vida, que é Isaías 42, que eu tenho buscado, e às vezes a gente esquece. E por isso que hoje eu peguei a Bíblia e trouxe, porque eu tenho aqui as anotações, né, que é o servo. E dentro dessa palavra, quando eu vim para o carisma, onde que também aqui se torna isso, essa libertação aos cegos, aos cativos, né? As pessoas, porque você testemunha com a tua vida, você vive. Então, o carisma para mim, ele foi também essa parte de sustentabilidade da minha conversão e da minha vida. Porque aqui eu aprendi muita coisa. Aqui eu aprendo a cada dia a renovar as minhas forças em Deus, dentro da fraternidade, dentro daquilo que o carisma exige. Porque o carisma é exigente, o amor é exigente. Então, dentro do carisma, quando eu me encontrei, essa passagem, ela também tem sentido. Vai fazendo sentido, sendo completo, né? Na vida da minha vocação, na minha vida, na minha casa. Aqui na comunidade, você chegou, você tinha a Kailane lá, aí você teve a Micaele. Isso. E o João e os outros já nasceram aqui? Não lembro. Então, a Mica, ela nasceu em Brusque, e o João. O João também. O João, nós entramos na comunidade, ele tinha 6 meses. 6 meses. Praticamente aqui, né? Só nasceu fora, mas Sim. a nossa vida era toda aqui dentro. Aí o Isaac... Aqui e o Pedro. E o Pedro. O Pedro é garapabense? Não, né? Não, daqui também. Não, né? o Pedro é brusquense. Brusquense. O Isaac é peixeiro. Muito bem, Alexandre. É feliz? Sou feliz. Feliz. Feliz é uma coisa que é muito certa. Quem conhece Deus, ele tem a felicidade. Mesmo que tenha suas dificuldades, as provações, né? Isso não pode ser tristeza. Claro, o ser humano ele fica triste, passa por dificuldades na vida. Só que a felicidade verdadeira é quando você sabe que tem um Deus do teu lado, que é Ele que te sustenta, né? Felicidade não são momentos de alegrias. Não. Às vezes a gente é feliz estando triste. Uma coisa aqui que ficou uma lacuna que preciso voltar, o tempo está estourando, mas eu preciso voltar. Você fez um encontro com o Ironi, chegou um dia antes, você bebeu, brigou e a mulher disse que vamos, mas também não tem esperança. Terminou o encontro de domingo, dia de penitência em Brusque, que a Renovação Carismática Católica estava à frente. Terminou de penitência, como é que foi? Ela deu a chance... Estamos aí até hoje, né? E bebida? Já tem 11 anos. 11 anos que tu não bebe. Isso, 11 anos que não tenho mais esse costume, nem de nada. 11 anos que o Senhor mesmo limpou.
Não vou dizer para você, porque aquele que é alcoólatra é como drogado. Às vezes o demônio ele vai tentar, de uma forma ou de outra. Né? Isso Às vezes, não, ele vai tentar. Ele vai tentar. Isso é uma marca que você traz. Né? Então você tem que saber lidar com essa situação. Mas que eu sou tentado diariamente ou qualquer... Não. São momentos assim que ele tenta. Né? Mas, graças a Deus, assim, dentro não tenho essa vontade, esse desejo de tomar nenhum gole quando as pessoas estão tomando, principalmente assim, familiares que ainda tomam, né? Às vezes esquece que a gente não toma e fica lá, quer tomar? Não. Tem vezes que você é tentado, mas nem sempre. Graças a Deus, Deus ele fez uma cura assim, no meu coração, na minha espiritualidade. Assim. Que palavra você deixaria para quem nos assiste, de repente, tem problema com alcoolismo, ou problema conjugal, ou problema na sua vocação, de repente? Para a gente poder finalizar esse nosso quadro. Aquele que tem um problema com o alcoolismo, o primeiro passo é seu. A ser dado. Você tem que querer. Deus, ele dá a graça, mas primeiro você tem que querer, né? Ser liberto dessa situação. Eu deixo, não desanime. Né? Deixa para trás, porque o álcool não é maior do que você. Um copo de cerveja, um copo de cachaça não é maior do que você. Né? Se a gente for medir um copo, ele vai dar o quê? 10 centímetros. Se eu for medir a minha altura, eu tenho 1,74, então ele não é maior do que eu, e não é verdade. Né? É isso que eu quero, estou brincando, mas a força interior do homem é muito maior do que isso, quando ele descobre. Né? É bem maior. Dentro do casamento, de repente você que passa por essas dificuldades ou não entende, a única coisa que tem que hoje você entregar é a Deus e confiar e silenciar. Porque muitas vezes a gente com a cabeça quente, a gente faz bobagem. Né? Na hora do momento da cabeça quente, que você está irritado, ambos estão irritados um com o outro, procure mais assim silenciar, né? Ficar um pouco mais afastado de palavras, mas aproxima o coração. Né? Porque o perdão tem que prevalecer, né? Não é feio a gente errar. O feio é você ficar caído, né? O feio é ficar caído e querer viver aquela queda. Então, isso que é o feio. Então, quando você erra, você tem que ter humildade de pedir perdão. É o passo, é isso que Jesus ensina, né? E dentro da vocação, a vocação nossa, eu falo nossa porque vivo aqui dentro, nós temos alegria, nós temos as contrariedades, nós temos as tristezas, nós temos, às vezes, o desânimo. Isso tudo passa no homem. Só que nós temos que lembrar do primeiro sim. Como Maria, né? Eu lembrava ainda dessa semana, um sim dado é um sim irrevogável. Né? Ele é um sim irrevogável. Nossa Senhora fez isso. Ponto final. Hã? Vocação de ponto final. Falhou aqui o microfone. Vocação de ponto final. Vocação de ponto final. É um sim dado que você não pode voltar atrás. Se você deu, então é isso que você tem que trazer para a tua vida. É sempre a confiança em Deus, na divina providência, tanto física, né, material, espiritual. É Deus que provê todas as coisas. Quando for um ponto final, Ele vai chamar nós para a glória, né? Aí, ponto final. Alexandre, obrigado pela participação, né? Penso que é muito proveitoso ouvir a ação de Deus para mim e com certeza para quem nos acompanha, a ação de Deus na vida da pessoa que abre um espaçozinho. Tu abriu um espaçozinho e Deus tem transformado a tua vida. Obrigado, que Deus abençoe sempre tu e toda a tua casa. Amém? Voltamos em seguida para concluir o nosso programa. Deus abençoe. Vem, Senhor Jesus, inunda-me
com sua graça. Estou sedento de ti. Sou fraco sem você. Estou aberto ao teu derramar. Eu quero a sua água de amor. Inunda-me, Senhor. Vai pedindo isso a Jesus, inunda-me. Mergulha-me no teu oceano de amor. E assim nós vamos ser repletos de toda a tua graça, Senhor. O meu coração Transborda, peça isso a Ele, transborda, Senhor, no meu coração. Assuma, viver de novo. Inunda, Senhor, inunda-me, Senhor, com toda a graça. Peça ao Senhor toda a graça necessária na minha vida, diga para Ele. Que eu possa receber de Ti, Senhor, neste tempo de agora. Olha só, Jesus, chegasse no tempo certo. Certo na vida do Alexandre, libertasse ele do alcoolismo, Senhor, libertasse ele de uma multidão de pecados. Liberta também cada um de nós, Senhor, liberta também cada um de nós de tudo aquilo que nos amarra e realmente, de verdadeiramente te assumirmos na nossa vida, Senhor. Nós clamamos a Ti, Senhor. Sim, Senhor, vem com Tua graça, Jesus. Acolhe essa oração no teu coração, irmão. Acolhe no teu coração. Deixa Deus te dar vida. É tempo de nascer. Se você vive uma vida talvez meia morta, ressuscita. É tempo de vitória. Mesmo vivendo essa pandemia, esse Covid, é tempo de vitória. É tempo de vitória. Vitória em Jesus Cristo. Deixa o Senhor te curar. Deixa o Senhor curar o teu coração, talvez que ainda alimenta ódio, rancor, mágoa. Deixa o Senhor curar o teu coração, que talvez ainda deseja tirar pedras nos outros, levanta calúnias. Deixa o Senhor curar o teu coração, que talvez mate os outros com a língua. Deixa o Senhor curar o teu coração. Muitas pessoas serão curadas pelo Senhor através de você. Você receberá a bênção e a graça, e outros poderão beber a partir da sua vida. Aleluia. Diga comigo, aí onde você está, louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado e exaltado seja o teu nome. Aleluia. Glórias a ti, Jesus. Glórias a ti. Glórias a ti. Muito bem. Irmão, antes de pedir a bênção e emendar com a bênção, mas quero pedir a você que você seja um instrumento de Deus para que o poder de Deus conquiste mais pessoas. Para que o poder de Deus, o nome do programa é Teu Poder Me Conquistou. A entrevista que você assistiu agora é a ação poderosa de Deus conquistando a pessoa. E eu te peço que você leve o programa Teu Poder Me Conquistou para todos os seus conhecidos. Aqueles que caminham na igreja e aqueles que odeiam a igreja. Mande para eles. O mínimo que vai acontecer é eles não abrirem, não acessarem, não virem, não tem problema. Você está fazendo com que o poder de Deus, a partir desta palavra, desse testemunho, e toda semana um novo programa, ele vai chegando na vida das pessoas. Se inscreva no canal, compartilhe,
Se você, não digo se você gostou, mas se a palavra foi proveitosa para ti, se o testemunho foi proveitoso para ti, deixa o seu like. Amém. Seja um instrumento de Deus. Eu quero rezar pedindo que Deus te abençoe. Abençoe com a cura, com o milagre, com a libertação. Que o Senhor te abençoe com todas as alegrias do céu aqui na terra. Que você possa viver como nós na comunidade somos chamados a viver, a alegria da salvação. Que você possa viver o amor, o acolhimento do amor, ser alguém que foi acolhido no amor de Deus e você foi, e que você possa acolher os outros desse mesmo amor, e que você ame de forma gratuita, sem esperar ser amado. Que Deus nos abençoe, abençoe aqueles por quem tu reza, abençoe aqueles que estão doentes, seja pelo coronavírus, seja por outra enfermidade, abençoe aqueles que são da área da saúde. Livra-nos desse mal, Senhor, nós suplicamos pela tua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inunda